és o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. O versículo de número 8. Glória a Deus. Estamos em um encerramento de propósito. 14ª semana, né, Deus abençoe o presidente Antônio, Deus abençoe todos os irmãos que estão nessa noite. Que Deus em Cristo Jesus continua nos abençoando grandiosamente. Atos capítulo 1, versículo 8, todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Podeis tomar os vossos assentos, glorificando e exaltando a esse Deus que é poderoso para fazer todas as coisas. Estamos diante de uma palavra muito conhecida entre nós. Uma palavra que a última palavra e a última instrução de Jesus missionário. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, ressuscitou, ele ficou 40 dias ainda, pastor Edinho, antes de ascender ao céu. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele falou isso para os seus discípulos que ali estavam. Ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar outro igual a mim. Eu vos deixarei outro convosco. E não vos deixarei órfãos, mas eu vos deixarei o Espírito Santo em vós e sobre vós. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, falando com seus discípulos, ele diz: a promessa que Deus havia feito lá no Antigo Testamento, através do profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre todas as nossas vidas. E o Senhor cumpriu naquele dia. O Senhor disse: ficai em Jerusalém. Lucas
Lucas 24, 49. Até que no alto sejais revestidos de poder. E estamos nesse propósito, porque viemos aqui para recebermos revestimento da parte de Deus. E tenha plena certeza que nessa noite tu sairás daqui revestido na autoridade, no poder, na unção, na glória do nosso poderoso Deus. E todas as cadeias, todas as correntes cairão por terra na autoridade do nome de Jesus Cristo. Foi essa a promessa que o Senhor fez. O Senhor Jesus, Ele prometeu que o Espírito Santo desceria sobre a vida dos seus discípulos e apóstolos, e eles seriam revestidos de poder. E como nós estamos precisando nos últimos dias, como a igreja do Senhor está precisando ser revestida dessa autoridade, como nós precisamos ser revestidos desse poder para testemunhar de Jesus, para empregar a palavra do Senhor com intrepidez, com unção, com autoridade, com ousadia, missionária Rose, para que nós possamos chegar diante das pessoas e pôr as mãos e as vidas serem curadas, e pôr as mãos e as vidas serem libertas, missionária Rose. E é isso que o Senhor prometeu para nós, e nós precisamos nessa noite tomarmos posse dessa palavra. Eu sei que muitos às vezes começaram, mas hoje não estão aqui, desistiram no meio do caminho. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque tu está aqui nessa noite, porque tu veio nesse propósito de receber esse revestimento do Senhor. A Bíblia diz que quando o Senhor falou com os seus discípulos para eles esperarem ali em Jerusalém para ser revestido, a Bíblia diz que o Senhor falou e fez aquela promessa. A palavra do Senhor nos diz que eles ficaram ali 10 dias orando. E a Bíblia diz que havia cerca de 500 pessoas que ficaram ali. Mas a palavra do Senhor nos diz que no decorrer do dia muitos foram desistindo. A Bíblia diz que só ficaram cerca de 120 pessoas. De 500 pessoas, amados, somente 120 permaneceram. Quantos hoje têm desistido? Quantos hoje têm parado, estacionado, já não querem mais, já não tem mais esse desejo de buscar a presença do Senhor, já não tem mais esse desejo de se achegar mais a Deus? A Bíblia diz que quando esteve ali 10 dias de oração, muitos desistiram, e quando você desistiu também, mas o Senhor fez essa promessa, e a promessa também é para os nossos dias, é para hoje também. Como nós estamos vistos ultimamente que já não há mais nem batismo do Espírito Santo. Hoje as pessoas já não buscam mais os dons espirituais, e são para os nossos dias. Nós precisamos buscar esses dons sobre as nossas vidas, nós precisamos buscar esse revestimento sobre as nossas vidas, nós precisamos estarmos revestidos desse poder do Senhor para vencermos as adversidades, para vencermos o mundo, para vencermos aqueles que se levantaram contra as nossas vidas. Nós temos autoridade no nome de Jesus, porque Jesus disse que nos deu autoridade, para pisar em escorpiões, para pisar em serpente, para no nome de Jesus vidas serem curadas, vidas serem libertas, da mesma forma que Jesus fazia. A Bíblia diz que nós faremos obras maiores do que Jesus fez, e nós precisamos tomarmos posse dessa palavra. É uma campanha de revestimento, de poder, de autoridade, mas para que nós possamos recebermos poder e autoridade do Senhor, nós precisamos buscarmos isso em Deus. Nós precisamos orarmos mais, nós precisamos nos consagrarmos mais a Deus e buscarmos para que o Espírito Santo venha fazer essa obra em nossas vidas, para que o Espírito Santo venha nos encher do seu poder e da sua glória. Nós precisamos da presença do Senhor. É por isso que Davi diz assim: ó, pode tirar tudo de mim, mas não tire a tua presença. Sem a tua presença eu não sou nada sem a tua presença. E aí o Senhor diz que nós
E nós estamos aqui também nessa noite, buscando em Deus esse revestimento, essa preparação para sairmos de fora, para pregoarmos a palavra, para fazermos o ídolo de Jesus, porque as vidas estão aí sofrendo, as vidas estão aí angustiadas, amarguradas. Nós temos visto aqui na nossa cidade tantos suicídios, amados. Quantas vidas sendo ceifadas, tirando a sua própria vida. Quantos em depressão, quantos oprimidos por Satanás. Mas o Senhor já nos deu essa autoridade, o Senhor já nos delegou esse poder, e que nessa noite nós possamos tomarmos posse dessa palavra em nossas vidas, e sairmos daqui nessa noite revestidos com todo o poder do nosso Deus, sermos fortalecidos, como o apóstolo Paulo diz, fortalecemos no Senhor e no seu poder. Que nós saímos daqui nessa noite revestidos com a graça do nosso Deus, com o poder do Senhor, e que nós possamos estarmos perseverantes, como a igreja primitiva estava ali, perseverando 10 dias em oração, e a Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar, Atos 2, e de repente veio um som veemente sobre a vida deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, como o Espírito Santo lhe concedia. Eles estavam ali todos no mesmo propósito, estavam ali buscando ao Senhor, buscando a presença do nosso Deus. Mas para que nós possamos também recebermos esse revestimento, nós precisamos estar com nossos corações quebrantados diante de Deus. Nós precisamos estar com nossos corações sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus! Hoje muitos já perderam, Ricardo, a sensibilidade espiritual. Muitos já não têm mais essa sensibilidade de ouvir, a voz do Espírito Santo. Quando já entram na casa do Senhor, mas já não sentem mais a presença do nosso Deus. Mas eu tenho a certeza que nessa noite, todos os principados, todas as potestades, todas as ordens espirituais, todas as cadeias, foi aquilo que o ministério louvou, serão quebradas no nome de Jesus. E nós sairemos daqui revestidos. Nós sairemos daqui de posse de autoridade. Onde chegarmos, as pessoas vão ver a diferença na tua vida. Vai ver que tu está cheio da presença do Senhor, como os discípulos de Jesus. A Bíblia diz que outrora, quando Pedro, depois que estava cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que em uma só pregação, o apóstolo Pedro ganhou quase 3 mil almas. Aquele outro presbítero Antônio que cortou a orelha do mal, e quando chegou ali, chegaram para prender Jesus, aquele homem impulsivo, aquele homem que estava ali, mas a Bíblia diz que quando ele recebeu o Espírito Santo, ele foi transformado. Houve uma nova mudança no apóstolo Pedro, e da mesma forma o Senhor também fará a mudança na tua vida. Nós sairemos daqui nessa noite revestidos da autoridade, do poder do nosso Deus. E o Senhor deixou o Espírito Santo dentro de nós. Antigamente, o Espírito Santo só vinha sobre 3 classes de pessoas: profetas, reis e sacerdotes. Somente eles. E a Bíblia diz que vinha sobre eles. Hoje, nós temos o maior privilégio, missionário Paulo, que Moisés não teve, que Abraão não teve, que Davi não teve. Hoje nós temos o Espírito Santo morando, habitando em cada um de nós. Hoje nós somos templo e morada do Espírito Santo de nós, Deus. Ele está morando e habitando em cada um de nós, Senhor. E Ele está aqui para trabalhar nos nossos corações. Ele está aqui nessa noite para nos encher. Que nós sejamos nessa noite cheios. A Bíblia diz: encheios do Espírito Santo de Deus.
Levítico 6. Tinha que colocar lenha para manter o fogo aceso. E hoje, qual é a lenha que nós colocamos para manter esse fogo aceso? É a oração, é o jejum, é a palavra de Deus. E nós precisamos manter. Mas aquele fogo, quem foi que acendeu? Foi Deus que acendeu aquele fogo. Levítico 9, 25. Mas quem tinha que manter esse fogo? Somos nós. É nós que precisamos manter esse fogo, essa chama ardente em nossos corações. Não deixe essa chama apagar nas nossas vidas, mas que nós sejamos nessa noite revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está aqui em nosso meio. O Espírito Santo está aqui para operar em nossa vida, para nos encher nessa noite. Nós saímos daqui cheios. Se crer, sairemos daqui renovados. Se não crer, será daqui. Aqueles que não são batizados serão batizados no Espírito Santo. Porque a promessa não ficou no passado, no Antigo Testamento, mas é para os nossos dias. As promessas são para nós. Aquilo que Jesus prometeu aos seus discípulos é para nós. Ficar em Jerusalém até que seja repetido é para nós também. Eles receberam naquele momento, no dia de Pentecostes, e nós hoje também podemos recebermos hoje a unção de Deus, o poder de Deus, para que onde nós chegarmos, as pessoas possam ver a diferença e dizer: olha, o santo homem de Deus, cheio da presença de Deus, e fazemos a diferença onde chegarmos, para que as pessoas possam ver o brilho do Espírito Santo na nossa face, porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. Então, onde nós chegarmos, nós precisamos fazer a diferença para que as pessoas possam ver isso em nós, para que os sinais possam seguir as nossas vidas. Tu não sairás da mesma forma que adentrou nessa noite. Nós sairemos daqui diferente. Nós sairemos daqui desse encerramento revestidos, cheios da glória do Senhor, cheios da presença do nosso Deus. Nós sairemos daqui, irmãos, renovados na presença do Senhor. Nós sairemos daqui transformados pelo poder do Espírito Santo. Após esse culto, tu não vai ser mais o mesmo. O Espírito Santo está dizendo: tu não será mais o mesmo. O Espírito Santo virá sobre vós, sobre nós. E as pessoas vão ver essa diferença em tua vida, em minha vida. Quando tu abrir a tua boca, o Espírito Santo falará através de ti. Quando tu proclamar essa palavra, o Espírito Santo através de ti usará a tua vida para ganhar almas para o reino do céu. Através da tua vida, demônios cairão por terras, vidas serão libertas, vidas serão transformadas, vidas serão curadas. Tu não sairás da mesma forma. É o Espírito Santo que está dizendo: tu não sairás da mesma forma que tu entraste. Essa noite tu entraste, meu Deus, fraco, desanimado. Eu sei que muitos entraram aqui desanimados, pensando até em parar. Mas o Espírito Santo manda nos dizer: tu sairás diferente dessa noite. Tu sairás transbordando da presença do Senhor. Tu sairás nessa noite aqui cheio. Nós sairemos daqui cheios do Espírito, revestidos do Espírito Santo. Seja renovado nessa noite. Sejam cheios do Espírito Santo nessa noite. É uma promessa de Jesus para as nossas vidas. Foi a última palavra de Jesus para os seus discípulos. E nessa noite é a última palavra também para nós. Sejamos revestidos do poder. Sejamos revestidos de autoridade. O Senhor já nos deu autoridade, pastor Edinho. O Senhor já nos revestiu, já nos muniu de autoridade. Nós temos autoridade. O Jesus já nos delegou. Já nos deu essa autoridade. O que nós temos que fazer agora é o que nós estamos fazendo hoje, é nos revestir
nos preparando para enfrentar aí o mundo aí fora, para arrancar essas vidas que estão aí nas garras do adversário. Quantos jovens, quantos homens, quantas mulheres estão aí sendo afligidos por Satanás, sendo oprimido. Quantas pessoas aí, missionária Rose, dependendo de remédio para dormir. E nós temos um Senhor que pode resolver essa causa. Nós temos um Deus que pode solucionar e pode libertar essas vidas de toda essa opressão maligna nas mentes e nos corações. Quantos estão com as suas mentes turbadas? Quantos estão com as suas mentes aflitas, com seus corações entristecidos? Mas nessa noite nós sairemos daqui diferente. Nós sairemos daqui revestidos do poder do alto, daquele que vem do Espírito Santo, daquele que vem do próprio Deus. O Senhor nos revestirá nessa noite. Estamos encerrando esse propósito e ter a certeza que Deus há de honrar as nossas vidas. Deus há de honrar esse propósito. Prefeito Antônio, Ele vai fazer, Ele vai te encher, Ele vai nos encher, Ele vai derramar um poder sobre as nossas vidas, e nós sairemos daqui revestidos desse poder, dessa unção, dessa glória sobre as nossas vidas. Se coloque de pé, só se pode se colocar de pé. Daqui a pouquinho o Ministério Sonho de Oração vai estar orando ao Senhor. Pode vir, quer adorar o Senhor. Vou estar orando. Vamos adorar Jesus. O Ministério Sonho de Oração vai estar adorando Jesus. Enquanto os irmãos adoram o Senhor, eu vou estar orando. Vou estar ministrando sobre a vida do povo do Senhor. Vamos estar nos ministrando.
Aplauda o nome